queridos irmãos, graça e paz a todos. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e você está no canal Rascunho DVD. Vamos dar sequência ao nosso programa. Estamos em uma série de cultura bíblica. Hoje será o último vídeo, né? Nós gravamos, se não me foge da memória, 5 vídeos, em que tratamos da cultura bíblica um pouco, né? Porque é muita coisa, um vasto material de informações, né? E assim sucessivamente. Então, estamos aí para compartilhar conhecimento da palavra de Deus e tornar os irmãos cada dia mais conhecedor da sacrossanta palavra do Senhor nosso Deus, né? Então, vamos para lá, continuando, aliás, né? E nós tratamos de vários assuntos nós trabalhamos aqui no canal Rascunho Teológico, não é? O canal Rascunho Teológico tem o objetivo de compartilhar a palavra de Deus, não é? Independente de cultura ou coisa semelhante, a nossa intenção, a minha intenção é de compartilhar a palavra de Deus, o conhecimento teológico, bíblico, cultural, não é? Que Deus tem nos permitido ter. E a intenção é compartilhar, ok? Tem gente vendendo, mas é bom compartilhar. De forma que nós trabalhamos já várias temáticas e agora vamos estar trabalhando, não é? A questão da vida dentro da sociedade e a religião, né? Em Israel. Nós trabalhamos já a questão do farisaísmo, dos saduceus, não é? E etc. Então, temos aqui material sobejo para compartilhar com os irmãos, ok? Dentro dessa premissa, nós vamos, até falei um pouquinho sobre a questão dos essênios, né? Esse material é de fundamental importância. Tem outro livro aqui sobre isso, né? O que aprendemos com os essênios. Esse aqui é o que podemos aprender com os essênios, né? Então nós trabalhamos as facções judaicas, a exemplo dos saduceus, dos fariseus e assim sucessivamente. Então nós trabalhamos também, deixei na descrição do vídeo passado, uma parte das diferenças entre fariseus e saduceus. Enfim, a intenção é, como eu disse, compartilhar a palavra de Deus. O farisaísmo imperou no tempo de Jesus também, né? E tinha os ensinamentos que eles passavam, mas nós vamos ficar com o ensinamento de Jesus. Ensinamento de Jesus. E os escribas, quem eram os escribas? Os escribas eram judeus que fazia parte de uma classe culta, né? Que se dedicavam ao estudo, né? Eles se dedicavam ao estudo da lei e fazia aí da exposição das escrituras sua principal ocupação. A palavra escrita aparece aí traduzida, que traduzia às vezes o intérprete da lei. Então era um advogado, é como um advogado que conhece as leis, o doutor da lei. Então, biblicamente, os escribas eram isso, eles conheciam a lei e compartilhavam, não é? Hoje, nós temos a intenção também de compartilhar a palavra do Senhor nosso Deus. Qual a origem dos escribas? Como desenvolveu? Quais as características dessa classe de acadêmicos, essa classe culta, não é? Depois que o povo judeu retornou do cativeiro babilônico, não é? Os judeus estabeleceu aí uma organização que foi liderada sob a liderança de Neemias e Esdras, não é? Que estabeleceram aí seus fundamentos, né? Os fundamentos da lei de Moisés, numa celebração escrita lá em Neemias capítulo 8, verso 10, os israelitas ouviram a lei a ser lida por Esdras, então assinaram um pacto de fidelidade
e obediência às leis, entendeu? Então, a partir daquele dia, fez-se necessário que a lei fosse estudada com mais profundidade, explicada ao povo. Então, isso nos leva também à igreja, o povo de Deus hoje, né, a estudar a palavra. Pasme os irmãos que ainda tem gente que diz que a teologia é coisa do diabo. Parece que tem gente que conhece mais os intentos do diabo do que os intentos do Cristo, os intentos de Jesus, né? Então, tudo é do diabo, ele vê diabo em tudo quanto é lugar. Não vê Deus em nada, só vê diabo. Eu deduzo que essas pessoas têm uma ligação muito forte com o diabo, não é? É melhor, é a mesma coisa daqueles pentecostais extremados que ele fala assim, terra! Então fica na terra, é melhor falar do céu. Eu vejo muito meu presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, falar que temos que buscar as coisas que são de cima. Deus abençoe vocês, e baseado nessa introdução e os escribas, a lei passou a ter muita importância aí na vida do povo. A profissão de escriba passou a ser muito estimada, né? Mais do que a do sacerdote até mesmo. Então, na época do domínio grego sobre a Palestina, o senso de oposição passou a dividir os escribas e os sacerdotes, né? Quando apareceu os helenistas, que eram os gregos, né, que ocupavam a nação, os sacerdotes deixaram de influenciar a cultura grega e suas ideias pagãs. Então, o problema da cultura grega é que foi e levou também o paganismo, né? E aí houve aquela mistura terrível, mas os escribas mantiveram tranquilo. Depois disso, nós vamos ver os herodianos. Quem são os herodianos? Eles são mencionados só apenas 3 vezes no Novo Testamento. Vamos ver isso em Mateus capítulo 22, verso 16, e Marcos capítulo número 12, versículo número 13. O nome herodiano não aparece nos registros de Flávio Josefo, né, da antiguidade judaica, não. Alguns vão aludir ao começo dos dias do hebraico, o grande, de Herodes o Grande, aliás, né? Então os herodianos não eram um partido religioso como eram os saduceus, os fariseus. Era um grupo estritamente político que visava a manutenção da dinastia de Herodes, né? Então é bem possível que seus membros fossem também fariseus e saduceus, né? Capítulo 3 de Marcos, verso de número 6, e Mateus 22, 16 e Marcos 12, 13. Depois disso, nós ainda no campo religioso vamos ver os zelotes. Quem eram os zelotes, né? Lucas capítulo 6, versículo 15, vai fazer menção aos zelotes. Atos capítulo número 1, versículo 13, também escrito por Lucas, vai fazer menção do apelido de Simão, um dos 12 discípulos. Os zelotes eram extremistas, nacionalistas, que faziam intensa oposição ao governo de Roma. Então, o Flávio Josefo o chamou de a quarta seita filosófica judaica, né? E afirma que foi fundada por Judas, ou Galileu, né? Tem um texto aqui, diz assim, aos homens que concordam com tudo com os fariseus, não são ávidas na luta pela liberdade, afirmando que só Deus pode ser o rei e senhor. Então, eram homens resolutos, dispostos e morreram pela causa da liberdade. Então, afirma Flávio Josefo, o historiador que vai nos contar, nos afirmar isso aí, ok? Depois disso, não é, nós vamos também ver os essênios, que eu acabei de falar para vocês aqui. Os essênios eram uma comunidade ascética, né, de judeus, que sua existência pode ser traçada aí no decorrer de 150 anos antes de Cristo, e o que se sabe a partir da informação de Flávio Josefo, Filo, teólogo, filósofo judeu de Alexandria também, eles nos informaram isso, né? Então Josefo apresenta os essênios como uma das 3 seitas filosóficas influentes entre os judeus, né? Sendo que os outros eram saduceus e fariseus. No entanto, pela descrição deles, os essênios mais parece uma ordem monástica. É muito parecido mesmo, né? Nesse livro que eu apresentei a vocês aqui, né? Tá aqui com carinho da minha biblioteca, eu tenho aqui nessa estante, eu tenho uma quantidade de livro aqui na frente, aqui nesse armário tem outro, e lá atrás também tem outra quantidade. Cada fileira dessa,
Aqui onde eu estou gravando é um rack, eu tenho bastante material aqui. E aqui embaixo eu tenho 10 caixas de livros. Ainda estou arrumando a minha livraria. Em breve nós teremos um cenário melhor aí, se Deus quiser. Ok? A intenção sempre, sempre é glorificar o nome do Senhor e aprender para ensinar. Não é? Aprender para ensinar. Nós temos um livrinho aqui, Ensinando para Transformar a Vida. Um livro que me ensinou bastante, né? Um excepcional material que nos ajuda bastante na elucidação da educação, né? E quero agradecer a Faculdade FAEL, a Universidade, onde estou cursando Educação 4.0 e assim sucessivamente. Estamos aprendendo sempre, aproveitar tempo, porque o tempo passa rapidinho e a gente nem vê. Não é? Então, quem eram os essênios? Não é? Nós vamos ver Abraham Joyce, ele vai, fundador de Roma, do judaísmo, ele vai dizer que os sadoquistas dão origem aos saduceus, né? Dão origem aos saduceus e pegaram o nome do sumo sacerdote do primeiro templo, lá o nome de Zadok, né? E os essênios, de onde os essênios existiram aos milhares ao longo dos anos da Judéia Romana em uma comunidade chamada Qumran, porém não são muitos mencionados na Bíblia. Os que sabemos a respeito chegou por meio de Flávio José e filho de Alexandria, conforme eu já trouxe o escopo aqui. Os essênios eram uma seita judaica que surgiu 750 a.C., né? Até 70 depois de Cristo eles ainda eram muito fortes, né? Então, alguns estudiosos eles reivindicam aí que tem se desligado dos saduceus, dos caldeus, enquanto outros acham que foi dos fariseus que eles saíram, né? Se desligaram. Por isso que dão origem ao acideus, chamado. E assim sucessivamente. Então, Israel surge, segundo documentos, Israel surge nesse berço aí, no berço dos essênios, ok? No berço dos essênios. Então, conforme a Torá, não é? Os judeus dão origem aos semitas, filho de Sem, são de origem semitas, filho de Sem, que a palavra significa gente de um lado, do lado do rio. Então, é importante saber disso aqui. E por volta desse período, de 150 anos, esse povo se afloraram, não é? Esses eram os saduceus, ok? Depois estaremos falando só deles. O material é muito rico, estaremos falando só dele. Zadok, Salomão, primeiro templo, a divisão do reino, os filhos de Zadok, não é? O templo de Salomão, a destruição, o segundo templo, toda a helenização dos judeus, que se deu 333 a.C., o macedônio Alexandre o Grande, derrota a Pérsia e tal. Depois estaremos falando disso, porque vamos dar continuidade aí. Né? Depois vamos falar também sobre o Império Seleucida, né? Espalhado aí pelo helenismo e etc e tal. Então, se você que assiste e acompanha o nosso canal quiser obter esse livro, é muito simples. Né? Você pode pegar, eu comprei na internet, e no site da própria editora La Fonte, ok? Muito bem, então vamos partir para frente para não perdermos muito tempo aqui, entendeu? Como essa seita filosófica, eu estou falando a vocês, o nome é derivado do aramaico, significa Hassidim, ou seja, os piedosos. Então, saduceus quer dizer os piedosos, né? E assim sucessivamente. Então, depois disso, vem as celebrações da festa de Israel. Lembra que no nosso escopo eu coloquei que falaria sobre religiões e festas de Israel. Então, as festas dos pães asmos, 3 festas anuais deveria ser celebrada pelo povo judeu, né? A saber, os pães asmos, que dava junto com a Páscoa, né? 50 dias depois da festa das primícias, depois a festa de Pentecoste e no final a festa da colheita e a festa dos tabernáculos ou festa das palmeiras, como se dizem, que era celebrada no meados de setembro, outubro,
dentro do nosso calendário. Então, podemos observar que essas festas judaicas, os quais chamaremos, podemos chamar também de celebração. Vamos ver o sábado, né? O sábado que por muitos longos anos existe as seitas sabáticas e vários outros segmentos, né? Que vai trazer essa questão aí, que a salvação é pelo sábado, e muita coisa que é ensinada, muita anomalia religiosa. A palavra sábado vem de Shabat, ou descanso, que era um tempo para o descanso do corpo e da alma. Cada 7 dias proclamava-se o Shabat, ou seja, o descanso. Foi estabelecido por Deus. E quando foi estabelecido por Deus, pastor? Com um dia de repouso, enquanto o povo vagava pelo deserto. Né? Êxodo capítulo 16, versículo 23, Êxodo 20, 10 e Êxodo 31, 15. Aqui, nesses textos, foram estabelecidos o Shabat. Ok? Então, importante. Então, a ordem era que todos descansassem, inclusive os animais e os escravos. Não é? Deuteronômio capítulo 5, verso 14. Né? Então, começou ali, naqueles dias, o Shabat. Depois vem a Páscoa, né? Que é a festa dos pães asmos. Depois vem as festas das semanas ou Pentecostes, festas das semanas ou Pentecostes. Né? Depois a festa do tabernáculo. Depois tinha a expiação, né? E assim sucessivamente. Aí vem a questão da ordem sacerdotal que foi estabelecida, como está escrito aqui no texto. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz, guardardes a minha aliança, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino, sacerdote e nação santa. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Isso está escrito em Êxodo capítulo de número 19, versículo 5. Depois você pode ver também em Êxodo 29, 45 e 46. Levítico capítulo número 26, versículo 11. E Deuteronômio capítulo 7, versículo de número 6. Então podemos observar que essa festa do sábado era para ser celebrada, né? Ou, aliás, o fundamento aqui das ordens sacerdotais. O sábado já foi, né? É da ordem sacerdotal. E assim sucessivamente. Dentro dessa premissa, dessa questão de conhecimento e cultura, nós podemos também verificar como era essa questão tribal. Não é? Para isso, eu indico aqui esse livro aqui, ó, As Instituições de Israel, de Roland Devaux, vai ajudar de forma muito objetiva e muito abrangente. Não é? Como é que era essa questão de esporte, lazer, como é que se lidava com isso, né? Essas questões da tribo, como é que isso surgiu, né? A ordem sacerdotal, depois vem as tribos dos levitas. Os levitas, hoje você ouve alguém falando, fulano é levita do Senhor. Eu já digo logo mentira. Quem me conhece já nem cita essa frase próximo de mim, porque não procede. Levita tinha que ser da tribo de Levi, e não tinha que ter propriedade, conforme a especificidade ou especificação dita e predita pelo Senhor, nosso Deus, no texto que vamos citar agora. Ok? Os filhos de Levi anteriormente foram escolhidos por Deus para se mostrar zeloso com Deus. Hoje a pessoa quer ser levita pelo fato de cantar, lembrando que o levita não só cantava, eles também limpava, cuidava do templo, cuidava da roupa do sacerdote, etc. Né? Então, Êxodo capítulo 32, versículo 25 a 29, eles foram escolhidos para cuidar de todas as coisas que era pertinente ao tabernáculo. Deus os compensou dando-lhe terras e cidades e podiam viver às custas dos dízimos do povo de Israel. Né? Números capítulo 1, versículo 47 e Deuteronômio 10, verso 8. Então eles podiam viver em cidades só deles. Né? Levítico capítulo 25, versículo 32, eles podiam alugar ou arrendar suas casas, morar nos campos, conforme 25:34 de Levítico, residir entre o povo de Israel, conforme 35, versículo 2 de Números, e
Deuteronômio 12, versículo 12 e 18, Deuteronômio 14, 29 e Deuteronômio 16, 11. Então o serviço do tabernáculo não era feito por todos, mas era um serviço obrigatório. A princípio, um levita tinha que se dedicar ao serviço do templo por dos 30 anos de idade, né? Dos seus 30 aos 50 anos de idade. Então, de 30 a 50 anos tinha a idade básica ainda estabelecida, conforme está escrito em Números 4, versículo 3. Mas Davi, certamente, por elevação divina, ele mudou a idade, obrigatoriamente para 20 anos de idade. Então, quando chegasse com 20 anos, depois de Davi, ele estabeleceu isso conforme está escrito em 1 Crônicas, capítulo 23, verso 24 a 27, e 2 Crônicas, capítulo 31, verso 17. E essa questão dos sacerdotes, somos sacerdotes. Os 4 filhos de Arão, Nadab, Abiú e Eleazar e Itamar foram estabelecidos juntamente com o pai no sacerdócio. Capítulo 28 de Levítico capítulo 28, versículo 1. Nadab e Abiú morreram enquanto entraram no Santo dos Santos com fogo estranho. Então isso é um prejuízo. E como é que era o lazer em Israel? O lazer em Israel, no Antigo Testamento, ele quaisquer não se tem assim uma referência básica como era a vida social naqueles dias, né? Para uma citação, uma sugestão ali pode ser ali nas entrelinhas que vamos encontrar algumas bases, mas não tem um texto-chave contundente, né? Nós vamos encontrar que muitos exemplos de divertimento pagão entre o povo pagão, especialmente as festas, os jantares, as orgias, e nenhuma delas é conivente com o nosso caráter e o nosso modo vivendi, né? Não tem coerência com a nossa base, né, de fé e escriturística. E a dança, não é? A dança, voltando aos tempos mais remotos, ainda nos dias dos patriarcas, nós vamos encontrar Labão reclama de Jacó que não teve tempo de despedir a sua filha e netos com alegria, e com canto, com tamboril e com harpa. Nós vamos ver isso em Gênesis capítulo número 31, verso 27. Né? Miriam tinha 93 anos de idade e liderou as danças das mulheres em Israel. 93 anos de idade, pensa numa coroa alegre. Né? Então, ela celebrando a vitória, celebrando a Deus a vitória sobre os egípcios, né? Onde Deus livrou eles, né? Nem foi nem sobre os egípcios, onde Deus livrou. Mais tarde nós vamos ver o povo dançou com o bezerro cometendo idolatria em Êxodo capítulo número 32, verso 19. No outro episódio, a filha de Jefté e suas amigas vieram recepcionar o pai e chegava vitorioso da guerra com danças, para que demonstrava aí que fizeram parte da sociedade do povo de Deus. Juízes 11, 34. Então as mulheres de Israel, elas compuseram um cântico, né, no dia da celebração a Davi, com danças por haver vencido Golias, né, o que irritou a Saul, conforme está escrito em 1 Samuel 21, versículo número 11, 1 Samuel 29, versículo 5. Então o povo trazia para Deus expressões do dia de Israel e para ser visto nos textos acima aí, e também no episódio que Davi, o rei, tomado de alegria, saltava e dançava com todas as forças diante do Senhor. Nós vamos ver isso em 2 Samuel, capítulo número 6, versículo 14. Não é? Então, e como é que era o esporte e lazer? Também não se sabe muita coisa sobre fatores esportivos lá em Israel. Não temos muito o que falar disso, não é? Mas vamos ver algo na cultura grega que trouxe para o Oriente, a partir do domínio grego sobre as nações. E sim, por exemplo, o mundo celebra até hoje as Olimpíadas, que teve seu início entre os gregos, e celebra o mundo da maratona, corridas, que os atletas precisavam mostrar toda a sua preparação física, que perdura até os dias de hoje. Então isso era já antigo, mais dos tempos gregos, né? Então é possível ver jovens em Israel que tivesse algum tipo de disputa esportiva, como corrida, levantamento de peso, natação e outros tipos de competições ou competição. Não temos registro direto
biblicamente, mas sabemos que era um costume dos povos, como se saberia dos 700 canhotos que conseguiram acertar um fio de cabelo atirando com uma funda. Não é? Nós vamos ver isso, senão através de competição, né? Nós vamos ver isso em Juízes capítulo 20, versículo de 15 a 16, e nós vamos ver também a questão de Davi e tal, mas isso não era esporte, quando ele usava a funda nas suas caças, né? Não era esporte. E baseado nesse contexto, todo a nossa base, nós vamos ver que já dentro do contexto musical, nós vamos ver aí, dentro do contexto musical, nós vamos ver bastante referências sobre isso, não é? Nós vamos ver instrumentos como monocórdico, guitarras, citara, heptacorda, citara heptacorda no caso, lira, citara pentacorda, e flautas. Nós vamos ver alguns instrumentos, trombetas, enfim, chofar, né? Que era feito de chifre de carneiro. O termo hebraico é iobel, instrumento bastante comum em Israel, às vezes traduzido como chofar em algumas versões bíblicas. Nós vamos ver isso em Juízes, em Josué, capítulo 6, verso 20, Juízes, capítulo 7, verso 16 a 22. Então, nesses últimos, vamos ver saltério, vamos ver lira, citara, harpa, tamboril, não é? Símbolos. Então, músicas dentro desse contexto aí são instrumentos que eram usados para a alegria do povo, não é? Para a música, não é? Nós vamos ver que música na igreja primitiva. Então, dentro desse, nós vamos ver que sempre, desde o Antigo Testamento, a música sempre fazia parte aí do contexto do povo. Quero indicar aqui para a leitura William Coleman, Manual dos Tempos Bíblicos, né? Foi da editora Betânia, um material rico, Manual dos Tempos Bíblicos, Costumes e Costumes Bíblicos. Indico também Explorando o Mundo do Antigo Testamento, da editora Atos, né? De Alberta Bell Jr., e também o dicionário, né? O dicionário Gospel, né? E assim sucessivamente. Temos aí vários materiais para indicar. Temos esse aqui, ó. Se você gostou da cultura bíblica, aqui tem bastante coisa, é muito abrangente, não é? É o material da Central Gospel, né? Em parceria aí com a Acadêmica, e também esses materiais aqui que eu tenho aqui da CPAD, muito importante, aqui. Esse material mais arqueológico, né? Mas é um material muito bom. Viagem através da Bíblia, né? Da CPAD. E outros materiais que aqui temos, está guardado aqui, também podemos estar indicando. Deus abençoe você. Espero poder ter te ajudado. E no próximo vídeo estaremos postando outro assunto de ordem teológica. Tá certo? Um abraço a todos e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho Teológico. Se você gostou, deixa o seu like. Né? Se você está aqui não é inscrito ainda, está aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, se quiser perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa, contestar, enfim. E nós estaremos aí para ajudar você a elucidar aquilo que você precisa. Glória a Deus. Dentro do contexto bíblico, teológico e escriturístico. Um abraço e até a próxima, se Deus assim nos permitir.